Pensamentos inconfessáveis e insistentes. Todos nós passamos por esta experiência. É verdade que uns mais e outros menos, mas todos nós temos pensamentos que num primeiro momento achamos por bem que não devem ser confessados. E muitas vezes pensamentos insistentes que podem até nos incomodar e até mesmo nos prejudicar, tanto no sentido psicossomático, como também podem prejudicar os nossos relacionamentos. Temos que reconhecer, como já enfatizado nos sermões anteriores, pregados pelo reverendo Valdinei, que há pensamentos que não controlamos. Eles vêm, aparecem, muitas vezes não sabemos de onde nem porquê, mas eles se fazem presentes em nossa mente. No entanto, se por um lado há pensamentos que não desejamos e não controlamos, por outro lado, há pensamentos que podem ser evitados, que podem ser extinguidos, que podem ser eliminados por meio de vários recursos, inclusive pela fé em Deus ou então pela palavra de Deus. No sermão desta manhã, quero me referir a estes pensamentos, pensamentos que nos induzem ao pecado, pensamentos que nos levam ao erro, que nos afastam de Deus, pensamentos que sabemos não são os melhores para a nossa vida e nem para as nossas ações. E é nesse sentido que o texto bíblico lido há pouco nos ajuda e ajuda bastante. Ao lermos Colossenses, o capítulo 3, do 1º ao 4º versículo, de maneira bem atenta, extraímos deste texto 4 considerações importantes em relação à nossa vida, em relação aos nossos pensamentos. A primeira consideração, pela experiência da ressurreição, devemos buscar as coisas do alto. No 1º versículo, o apóstolo Paulo afirma: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. É interessante a forma como o apóstolo Paulo nos exorta a buscar as coisas lá do alto. Ele começa com uma condição: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. O apóstolo Paulo sabe muito bem que esta experiência, a experiência de ser ressuscitado juntamente com Cristo, é a experiência de todos nós, cristãos, homens e mulheres que creem na obra de Deus, na vida do seu Filho Jesus Cristo. Esta é a nossa experiência como cristãos, e biblicamente falando, esta experiência é a do novo nascimento, é o do se tornar nova criatura mediante a ação do Espírito Santo de Deus. E é como o apóstolo Paulo mesmo nos ensina: aquele que está em Cristo, nova criatura é. É o que em nossa tradição chamamos de doutrina da regeneração, ou então a própria conversão. Se esta é a nossa experiência enquanto pessoas, de estarmos na condição de ressuscitados juntamente com Cristo, então nós devemos, segundo o apóstolo Paulo, buscar as coisas lá do alto. A segunda consideração que extraímos deste texto da palavra de Deus é a seguinte: devemos não somente buscar as coisas lá do alto, mas também
pensar nas coisas lá do alto. No segundo versículo, o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E neste texto da palavra de Deus, buscar e pensar não são atitudes distintas, não são atitudes diferentes na vida cristã. Pelo contrário, são atitudes complementares, são atitudes interrelacionadas, onde o buscar alimenta o pensar e o pensar está de mãos dadas com aquilo que buscamos. O apóstolo Paulo nos ensina que a nossa mente, os nossos pensamentos devem ser direcionados, devem ser tomados, devem ser preenchidos pelas coisas lá do alto. A terceira consideração do texto de Colossenses, do capítulo 3, do 1 ao 4 versículo, é a seguinte: temos certa autonomia em nossos pensamentos. Temos certa autonomia em nossos pensamentos. O fato dos dois verbos, buscai e pensai, estarem no imperativo, revela esta certa autonomia no que nós pensamos. O imperativo indica o que nós devemos e o que nós podemos fazer por nós mesmos. Buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Agora, se esta autonomia não se aplica a todos os nossos pensamentos, já que nós não controlamos tudo aquilo que vem à nossa mente, nós podemos pensar que determinados pensamentos, alguns pensamentos, ou então vários, podem ser controlados. Pensamentos que nós não desejamos, pensamentos que nós não controlamos, porém, em boa parte deles, é possível exercer esta autonomia que o apóstolo Paulo nos ensina em relação àquilo que devemos buscar e àquilo que devemos pensar. Em outras palavras, é possível direcionar, é possível controlar, é possível dirigir determinados pensamentos para algo bom, para algo positivo, para algo que vem de Deus ao nosso coração e à nossa mente. E por fim, a quarta consideração extraída do texto de Colossenses 3, do 1 ao 4 versículo, é a seguinte: o conflito, ou então uma contradição em nosso pensamento. E este conflito ou contradição se dá por meio do pensar as coisas lá do alto, em vez de pensarmos, ou somente pensarmos, nas coisas que são aqui da terra, nas coisas que são de baixo. Há uma tendência na vida humana, na vida de todos nós, de pensar nas coisas da terra, em detrimento de pensar as coisas do alto. Por isso a recomendação, por isso a exortação do apóstolo Paulo: não fiquem presos às coisas que são aqui da terra, às coisas que são aqui de baixo. Busquem, pensem também nas coisas que são lá do alto. E esta é a recomendação do apóstolo Paulo. Pelo fato de sermos ressuscitados juntamente com Cristo, pelo fato de vivermos nesta condição, devemos então buscar e pensar nas coisas lá do alto, na perspectiva, no sentido de rejeitar as coisas que são da terra, as coisas que são de baixo. Diante destas quatro considerações, como colocar em prática em nossa vida a mensagem contida em Colossenses, no capítulo 3, do 1 ao 4 versículo, considerando também a série de mensagens deste mês, pensamentos inconfessáveis e insistentes? O que a Bíblia diz?
o que a Bíblia diz. Como praticar em nosso dia a dia o ensino do apóstolo Paulo, de que devemos buscar, que devemos pensar nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Em primeiro lugar, como colocar em prática a mensagem do texto bíblico, né? Devemos ser conscientes e responsáveis com a nossa vida e com o mundo em que vivemos. De maneira mais direta, apesar do apóstolo Paulo dizer que devemos buscar e viver as coisas lá do alto, o apóstolo Paulo não está ensinando que devemos viver como alienados do mundo. É importante enfatizarmos isto. O apóstolo Paulo não nos ensina a ser alienados enquanto pessoas que vivem neste mundo. Por exemplo, enquanto cidadãos do nosso país, da cidade onde moramos, buscar e pensar nas coisas lá do alto não significam que devemos esquecer ou então menosprezar a realidade onde estamos situados. Não significa ignorar as circunstâncias que nos condicionam, as circunstâncias que nos afetam enquanto seres históricos. Não devemos menosprezar ou ignorar, por exemplo, a nossa situação política, a nossa situação social e econômica, os nossos relacionamentos, as nossas necessidades e constituição enquanto pessoas. E tudo o que nós precisamos para viver bem nesta vida. Pensar e buscar as coisas do alto significa, por exemplo, orar. Orar pelas autoridades instituídas, a fim de que vivamos vida tranquila e mansa, como o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Timóteo, no capítulo 2, do 1º ao 4º versículos. Pensar e buscar as coisas lá do alto também significa fazer o bem a todas as pessoas, principalmente aos da família da fé, como também ensina o apóstolo Paulo. Ou seja, pensar e buscar as coisas do alto significa fazer o bem para o próximo. Fomos ressuscitados com Cristo, nascemos de novo, somos nova criatura, fomos feitos por Deus para as boas obras em relação ao nosso próximo. Buscar e pensar as coisas do alto não significa viver alienado da nossa realidade. E o apóstolo Paulo também está ensinando aqui, em seu texto, a respeito, não está ensinando, melhor dizendo, a respeito de uma espiritualidade dualista. Dualismo é uma corrente filosófica antiga, que tem como princípio classificar todas as coisas entre bom e mal. É uma corrente filosófica um tanto quanto rígida neste sentido. Em linhas gerais, o dualismo ensina que tudo que é matéria está do lado mal, e tudo que é espiritual é o lado bom da vida. E o resultado disto foi a espiritualidade dualista, que muito está presente na vida das igrejas, na mente de muitos cristãos em nossos dias. E como espiritualidade dualistas, nós temos então o seguinte referencial, né? A terra é má, enquanto o céu é bom. O mundo em que vivemos e tudo que há nele é mal, enquanto o mundo espiritual é o lado bom da nossa vida. E neste mesmo raciocínio, o corpo humano é mau, porque é limitado, porque é finito, enquanto que a alma, o espírito, são bons na constituição
do ser humano. Pensar e buscar as coisas lá do alto não significa cultivar uma espiritualidade dualista, mas significa, por exemplo, voltarmos a Gênesis 1 e encontrarmos no versículo de número 31 a afirmação de que depois que Deus completou a sua obra da criação, Deus contemplou aquilo que Ele criou e fez a seguinte afirmação: eis que tudo era muito bom, muito bom. Pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto significa isto: olhar para o mundo, olhar para a criação, olhar para nós mesmos e perceber que somos criaturas de Deus, que tudo foi criado por Deus e tudo que existe está tomado, está permeado pela bondade de Deus. O mesmo texto de Gênesis 1 diz que nós, eu e você, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. O privilégio, dentre todas as demais criaturas de Deus, trazemos isso em nossa constituição. Somos imagem e semelhança de Deus. Podemos também trazer aqui o Salmo 19, versículo 1, onde diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Pensar e buscar as coisas do alto significa isso. O mundo em que nós vivemos, a natureza, nós mesmos, fomos criados por Deus e viu Deus que tudo era muito bom. Tudo era muito bom. O versículo que nós mais conhecemos da Bíblia, João 3,16, também vai nos ensinar o contrário de uma espiritualidade dualista, onde acentua que o mundo é mau. Este versículo diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e não só amou como algo do passado, mas o amor de Deus continua sendo presente em toda a sua criação, em toda a vida humana, em tudo aquilo que Ele criou. Portanto, longe desta espiritualidade dualista, o apóstolo Paulo ensina que buscar e pensar as coisas lá do alto não significa menosprezar o mundo que vivemos, nem quem somos e o que somos enquanto pessoas. Pensar nas coisas lá do alto significa ser consciente, significa ser responsável para conosco mesmo, para com as pessoas que estão ao nosso redor, responsável para com o mundo onde vivemos. Porém, como viver assim? E esta é a segunda prática a ser enfatizada neste momento. Devemos ser conscientes e responsáveis para com o poder da ressurreição em nossa vida e no mundo em que vivemos. Ser conscientes e responsáveis do poder da ressurreição. O apóstolo Paulo inicia o seu texto estabelecendo a seguinte condição, como já vimos: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai e pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O poder da ressurreição de Cristo é o poder da vida, é o poder que vence a morte, é o poder que vence o pecado. O poder da ressurreição é o poder que nos faz experimentar a vida em abundância, vida esta prometida por Jesus. Nesse sentido, o poder da ressurreição é o poder contra a desumanização de qualquer pessoa, contra o sofrimento injusto,
contra a pobreza, não a pobreza econômica simplesmente, mas a pobreza de se viver a vida humana, para saber quais são as coisas aqui da terra que nos empobrecem, que tira essa qualidade da vida abundante prometida por Jesus. Nada melhor do que a leitura dos versículos seguintes do texto em que lemos em Colossenses de 1 a 4. Colossenses, a partir do versículo 5, nos diz assim: se nós ressuscitamos juntamente com Cristo e devemos buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas do alto, diz o apóstolo Paulo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Assim sendo, irmãos e irmãs, as coisas aqui da terra, as coisas aqui de baixo, no qual a tendência humana se faz evidente no pensamento de todos nós, nada melhor do que considerarmos o que deve ser rejeitado, o que deve ser anulado em nossos pensamentos. Essas são as coisas que devem ser ignoradas. Não é o mundo em si, enquanto criação de Deus, a nossa realidade, nem a nossa humanidade em si, mas tudo que existe no mundo e nos afasta de Deus. Tudo aquilo que assume o papel diabólico em nossa vida, que impede a nossa comunhão com Deus, a nossa fidelidade a Deus e a nossa alegria em Deus. Como cristãos, já que fomos ressuscitados com Cristo, devemos buscar e pensar nas coisas lá do alto e agir para que os nossos dias sejam melhores para se viver, tanto para nós como para as outras pessoas. Devemos buscar, pensar e agir no sentido de que o reino de Deus se faça cada vez mais presente em nosso mundo. E como sabemos, o reino de Deus é toda a realidade marcada pela justiça, pela dignidade das pessoas, pela graça divina, pela solidariedade, pelo amor de Deus. Sobretudo, o reino de Deus se faz presente toda vez que uma pessoa é transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder da ressurreição de Cristo Jesus, toda vez que uma pessoa morre para si e passa a viver para Deus. Como o apóstolo Paulo disse: não sou eu mais quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. E como lemos também no versículo 9 e 10 de Colossenses, no capítulo 3, o reino de Deus se faz presente toda vez que nós desvestimos do velho homem e somos revestidos do novo homem. Para concluir, em relação aos nossos conflitos e desconfortos diante dos pensamentos inconfessáveis e insistentes, e muitos desses pensamentos
nos incentivam, nos levam ao pecado, a pensar nas coisas aqui de baixo, a ficar preso nas coisas que são da terra. Siga o ensino do apóstolo Paulo. Pense nas coisas lá do alto. E como vimos, pensar nas coisas lá do alto não significa viver alienado do mundo onde estamos, alienado de quem somos. Mas pensar as coisas lá do alto significa viver a partir da ressurreição, do poder da ressurreição de Cristo em nós. Pensar nas coisas lá do alto significa considerar a nossa vida a partir da graça de Deus, a partir do amor de Deus e das inúmeras manifestações da bondade de Deus. Pensar nas coisas lá do alto significa viver a partir de alguns referenciais que Deus revela a nós por meio da sua palavra. E termino, de fato, com algumas perguntas. Como você começa o seu dia? Em outras palavras, quando você acorda, qual tem sido a sua experiência em relação aos pensamentos que vêm à sua mente? Quais assuntos tomam conta dos seus pensamentos ao acordar, ao abrir os olhos pela manhã? Os problemas? Os compromissos? Você já começa a planejar o seu horário, que hora vai ser feito determinadas coisas? Ou você acorda tão em cima da hora para os seus compromissos que não dá tempo nem de pensar em nada? Quais os sentimentos se fazem presentes via os seus pensamentos logo ao acordar? Tristeza, medo, insegurança, frustração, tédio? À luz de Colossenses 3, de 1 a 4, o conselho que eu dou para você nesta manhã é o seguinte: comece o seu dia pensando nas coisas lá do alto. Ao acordar, se você não tem o costume, ore por apenas 1 minuto que seja, mas que seja uma oração do coração, uma oração concentrada em Deus, onde o seu pensamento, o seu diálogo é voltado para Deus, e que esta oração seja de gratidão, gratidão pela vida, gratidão pela noite de descanso, gratidão pela família, que bem ou mal é a sua família, e que te dá sentido à sua vida. Ore pelo alimento que você já tem garantido, reservado em sua casa. Agradeça a presença de Deus com você, presença essa que muitas vezes nos fortalece, nos consola, presença esta que nos anima, que nos motiva, que renova a nossa esperança. Pense nas coisas do alto, comece o seu dia direcionando o seu pensamento para aquilo que é de Deus e para aquilo que vem de Deus a você. Pensar nas coisas lá do alto significa pensar a vida a partir de Deus. E isto deve ser uma prática diária, a começar pela manhã, mas que também deve se fazer presente ao longo do dia. Diante deste conselho, diante deste propósito que você pode firmar com você mesmo, tenha certeza que o Espírito Santo de Deus te ajudará, a fim de que os seus pensamentos sejam tomados pelas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra,
a fim de que você viva melhor. Deus assim abençoe a todos nós. Amém.